No contexto internacional, as questões de pensar o espaço, seja urbano, seja o da casa, seja dos edifícios em geral, com perspectiva feminista ou perspectiva de género, estão em franca expansão. Não são perspectivas, estudos e até ideias de prática de projeto novas, algumas já têm muitas décadas, mas assiste-se, de certa maneira, a um revisitamento desta herança, desta tradição e a um investimento sério em alguns países no pensar as cidades com perspectiva de género, por exemplo, no pensar como é que se pode ensinar arquitetura e cidade considerando as preocupações, as lutas feministas. Portanto, em Portugal eu creio que estamos um pouco atrasados e temos principalmente uma falta de percurso histórico relativamente a isso, mas seja no campo do fazer a história das mulheres arquitetas, designers, urbanistas, seja no campo de pensar a cidade com perspectiva de género ou com perspectiva feminista, seja no campo das estratégias pedagógicas inclusivas e com uma condição crítica e reflexiva mais aprofundada, estão num, diria eu, felizmente, crescimento sério. A minha escolha pela arquitetura foi entre o ingênuo, eu acho que tinha muito pouca ideia do que é que era a profissão, mas de alguma maneira a imagem ingênua que eu teria da profissão fazia mais sentido que outras profissões e, portanto, foi assim uma escolha. Fui quase arquiteta paisagista, acabou a não acontecer e, enfim, e de repente dou por mim, de repente, não assim tão de repente, mas com o trabalho que havia dou por mim no curso de arquitetura. E um curso de arquitetura que foi ele já também um grande questionamento sobre o que é que eu fazia ali, o que é que era eu no contexto da profissão. Com uma enormíssima crise a meio do curso, que eu acho que mais ou menos vai acontecendo com toda a gente, e a crise resultou em, se não me imagino fazer nada, ou se nada na minha capacidade de me imaginar faz mais sentido do que isto, então se calhar é por aqui. Não é? O que eu percebi também é que estas dúvidas sobre o que era a profissão, que se instalaram desde muito cedo, acabaram a definir um pouco as decisões que eu depois tomei sobre o que era ser arquiteta. E a questão da investigação, a questão do ensino, acho que surgem quase como um complemento, uma percepção de que sai da faculdade a saber muito pouco e por isso continuo a estudar, mestrado e doutoramento, e por outro lado lembro-me e trabalhei em ateliês de arquitetura com pessoas de quem eu gosto muito durante alguns anos, mas quando eu entrei numa sala de aula eu percebi-me muito mais arquiteta do que efetivamente no contexto de ateliê, por exemplo. Ser arquiteta em Portugal, eu acho que ainda não é indiferente ser-se homem ou ser-se mulher, ser-se arquiteto ou ser-se arquiteta. No acesso ao ensino superior, aos mestrados integrados em arquitetura neste momento, é óbvia a feminização. Tens a maior parte dos cursos já com uma percentagem superior a 50% de mulheres a entrarem para o curso. Nas inscrições na Ordem dos Arquitetos depois e das arquitetas, também estamos a aproximar-nos muito rapidamente dos 50%, né? Nos últimos anos passámos dos 40%, 42%, né? Agora estaremos muito perto dos 45% e esta feminização da profissão concretiza-se com estes números do que é que são as mulheres inscritas, mas depois começamos a ter coisas que nos deixam perceber porque é que a feminização não quer necessariamente dizer uma igualdade efetiva na prática. Quando tu olhas para as composições dos júris, as composições dos júris de arquitetura, dos júris até das provas académicas em arquitetura, quando tu olhas para as próprias pessoas premiadas,
quando tu olhas para quem é que fala de arquitetura no espaço público, quem é que é convidado a falar sobre arquitetura numa televisão, numa revista da especialidade ou não, tu continuas a ter uma visibilidade muitíssimo maior para os homens arquitetos. E quando nós somos mulheres arquitetas em formação, quando nós somos homens arquitetos em formação, quando olhamos e o modelo do que é ser-se arquiteto ainda é, eu acho que está num processo de desmontagem, mas ainda é muito monolítico, o homem arquiteto branco, já crescido, QB, um bocadinho à imagem dos prémios Pritzker, de uma figura notável, um artista autónomo enquanto produtor de arquitetura, não é? Que, enfim, isto 99% de nós não só não é este tipo de arquiteto ou arquiteta, como não aspira a ser este tipo de arquiteto ou arquiteta, mas isto é os modelos com que somos perseguidos durante a nossa formação e depois durante a nossa prática profissional. O sucesso está associado a um certo resultado. Não é? O que é que isto faz? Isto faz com que outros modos de fazer arquitetura ou outros modos de ser arquiteto ou arquiteta, não se reconhecendo naquilo, têm uma percepção de que não estão de alguma maneira a cumprir ou a ser o que devia ser-se arquiteto ou arquiteta. Não é? Portanto, isto cria, obviamente, processos identitários da profissão com os quais temos que lidar. E temos que lidar nas universidades, mostrando que ser-se arquiteto ou arquiteta é uma multiplicidade de coisas e de possibilidades, juntas ou em separado, e também socialmente é preciso desmontar esta ideia do arquiteto enquanto pessoa, homem, quase divino, e que, portanto, tem na ponta da caneta ou do lápis, não é? A solução mágica. A arquitetura é muitíssimo trabalho, seja em qualquer uma das suas vertentes. E é, acima de tudo, uma profissão que tem que ter a sua componente ética e social muito forte. Fazer arquitetura não é satisfazer o ego nem do próprio arquiteto ou arquiteta, nem do cliente, né, existente cliente individual. É, acima de tudo, um serviço público, porque a cidade, os objetos que preenchem a cidade, as arquiteturas diversas, os edifícios diversos, os espaços públicos, isto, em última análise, está a acontecer sobre uma realidade física, que é o território, que é uma realidade cultural, que somos nós todos e todas. Não é? E, portanto, mesmo com a encomenda privada, a nossa responsabilidade tem que ser sempre ao serviço de uma ideia, num espaço que habitamos todos e todas e que é qualificado. Quando pensamos numa área disciplinar qualquer, numa prática profissional qualquer, e pode ser a arquitetura, mas podia ser outra, e pensamos nos estudos de género, nas perspectivas feministas, nos estudos sobre as mulheres, nós achamos que são coisas que estão em sítios diferentes, à partida. Mas a verdade é que qualquer uma destas áreas de reflexão, pensamento, ação, são completamente transversais a todas as práticas, pensamentos, ações atuais. Tu não podes pensar, parece-me a mim, cidade, sem pensar que a cidade não é habitada por criaturas neutras. E a cidade continua a ser projetada a pensar numa pessoa que normalmente não congrega em si diversidade. Porque é complicado pensar cidade, projetar cidade, fazer política de cidade para a complexidade dos habitantes, das habitantes que ela carrega. Portanto, eu não imagino sequer que se possa ensinar a cidade, a fazer cidade, a pensar a cidade, que se possa fazer políticas públicas de cidade sem se pensar com perspectiva de género, com perspectiva feminista, melhor ainda. Ou seja, partindo do princípio que temos que fazer uma crítica a quem... temos que fazer uma crítica ao redor de que imagem de pessoa neutra habita esta cidade. Mas esta cidade como é esta arquitetura. Não é? Portanto, este cruzamento pode-se fazer como nós estamos a fazer neste momento com o projeto WARCH, pode-se fazer através do direito à justiça histórica, o permitir a que mulheres arquitetas, urbanistas
e outras que colaboraram para a construção do que é a nossa realidade, o nosso contexto urbano e arquitetónico e do ensino e de investigação da arquitetura, tenham direito a esta existência histórica, não é? Mas também pode ser através do ensino do projeto, sublinhar e deixar muito presente e sistematicamente muito presente que a diversidade e a complexidade sociocultural tem que estar nos programas, tem que estar no olhar crítico que estudantes têm que lançar à cidade e à arquitetura construída. Portanto, eu diria, só parecem coisas afastadas, a arquitetura e a cidade e os estudos de género ou feministas num primeiro momento. Depois, quando percebemos a própria natureza complexa da cidade e da arquitetura, só estranhamos como é que não está, isso sim, normalizado, esta perspectiva crítica sobre a cidade, sobre a arquitetura e sobre o ensino e o fazer de qualquer uma destas áreas. A feminização da profissão da arquitetura, do fazer arquitetura, do ser-se arquiteto ou arquiteta, é algo que está em sintonia com a própria história da democracia portuguesa e com a história da feminização do acesso ao ensino superior e, portanto, com a feminização do mercado de trabalho. Mercado de trabalho como o da arquitetura tradicionalmente masculino, historicamente masculino, enfim, e uma profissão muito elitista e, portanto, soma estas condições todas. Quando começa, enfim, ainda debilmente nos anos 60, mas depois nos anos 70, enfim, com esta intensificação que temos vindo a tornar-se um acesso universitário feminizado, não é? Com as mulheres a começarem a entrar em força em formações universitárias previamente bastante encerradas, elitistas e muito sexistas e muito masculinas. No fundo, a arquitetura, o que assiste é a arquitetura a seguir este padrão mais genérico que encontras noutras profissões de raiz profundamente masculina, profissões que exigem formação universitária e que são muito elitistas, que existem pontos de contacto. Quando tu olhas para a medicina, a história eventualmente será diferente, porque também tem alguma da prática médica, por exemplo, está associada à esfera dos cuidados. Portanto, a esfera dos cuidados é a primeira mulher licenciada ou graduada em medicina é muito anterior à primeira mulher graduada em arquitetura. E isso não é de estranhar, porque de certo modo há uma componente do cuidado que se imagina na prática médica e que, portanto, torna mais permeável e quase mais aceitável, enfim, com imensa dureza para as mulheres médicas, não é? Mas essa entrada. No caso da arquitetura, é isso, foi preciso que esta profissão extremamente encerrada, extremamente elitista, de genealogias familiares ou afetivas do fazer arquitetónico, não é? Se começasse a deixar invadir pelo que era a democracia. Não é? E a democracia trouxe para as mulheres imensos, infinitos direitos, e que depois foram sendo concretizados lentamente, alguns deles ao longo dos anos, e este acesso a algumas profissões, como a arquitetura, é uma destas chegadas lentas, bastante lentas, não é? É surpreendente perceber, se comparado com outras profissões, que só agora estamos a chegar aos 50% de mulheres inscritas. Ainda não é? Estaremos nos próximos anos a chegar aos 50% das mulheres inscritas na ordem dos arquitetos e das arquitetas. Isto quer dizer algo sobre esta lentidão também do processo de feminização. Eu acho que há cada vez mais mulheres a projetarem à frente das equipas e, portanto, em nome próprio ou nome coletivo, e a tomarem o palco do que é que podem ser práticas de referência. E isso é importante. É? Para aquela ampliação que já tínhamos falado um bocadinho dos modelos, dos role models, não é? Para que
Eu às vezes, enfim, enquanto professora penso nisso, e conto sempre esta história, não é? Há anos que eu pergunto, quando dou aulas pela primeira vez a uma turma, para me dizerem 5 arquitetos. Né? E melhor ou pior, no primeiro ano, conseguem chegar a 5 arquitetos nacionais e internacionais. E depois digo, ok, e normalmente 0 mulheres nestes 5 arquitetos, não é? O que reflete muito o que é o estereótipo do arquiteto, é ser homem arquiteto, ainda. Depois, quando tu perguntas por 5 mulheres arquitetas, nacionais, internacionais, quando a Zaha Hadid morreu, de repente, como passou em telejornais, foi tema da esfera lata, não só da esfera estrita da arquitetura, de repente falavam-me da Zaha Hadid. Portanto, porque antes era o zero absoluto. Depois a Zaha Hadid, depois de morrer, passou a ser famosa, pelo menos nas minhas turmas, ou pelo menos nos meus alunos e alunas de primeiro ano. E depois, como também tive, felizmente, uma ampliação da diversidade do que são as minhas turmas, e comecei a ter muitos estudantes e muitas estudantes brasileiras e brasileiros, o que começou a acontecer é que a Lina Bo Bardi tornou-se também alguém a ser referido. Mas continuamos assim. Não é? Isto quer dizer, por um lado, que nós, enquanto profissão, estamos a fazer pouco pela divulgação de rostos diferentes, de modos diferentes de ser arquiteto e arquiteta. Não é? Continuamos a ter referentes muito centrados e muito autocentrados no que é este estereótipo persistente. E, por outro lado, não é só diversificar estes rostos, mas também é diversificar as práticas. E creio que é fundamental que se perceba que um trabalho feito por um ateliê que é encabeçado por um arquiteto ou uma arquiteta e, portanto, coordena essa equipa, é tão relevante como trabalhos colaborativos de equipas, como é importante o trabalho que é feito pedagogicamente nas escolas e, portanto, aqueles que, arquitetos e arquitetas, fazem este trabalho do ensino, o da investigação, mas também outros sítios onde existem imensas mulheres arquitetas, historicamente consolidadas e que continuam a ser também, ou historicamente mais consolidadas, e como são um bocadinho as traseiras da profissão, também são as pessoas que as fazem e essa vertente da profissão estão completamente tem uma subsistência. E falo de arquitetas e arquitetos que desde os anos 70 estão, por exemplo, nas direções gerais, ou seja, no lado do poder central, mas também no lado do poder local, não é? As técnicas e os técnicos, arquitetos e arquitetas que estão a fazer um trabalho relevantíssimo e que é fundamental para esta concretização da arquitetura e da cidade enquanto coisa de todos e de todas e que, enfim, e é inclusivamente visto dentro da profissão como uma subexistência profissional. Isto não pode ser. Nós temos que valorizar o trabalho qualificado que estes e estas colegas fazem nas câmaras municipais, enquanto técnicas municipais, por exemplo, enquanto técnicos municipais. Por isso, enfim, voltando um bocadinho ao início da pergunta, há muitas mulheres a fazerem arquitetura, a fazerem investigação, a ensinarem, a serem técnicas camarárias, com imensa competência. Enfim, não é uma questão, e não vamos ter tempo de discutir a questão da meritocracia aqui, mas não é de mérito que estamos a falar, não é? É de cumprir ou não estereótipos sobre a profissão. E nós, para bem desta coisa maior, que é o direito democrático universal à cidade e à arquitetura qualificadas, nós temos que valorizar estas práticas todas e, portanto, a estes rostos destas mulheres é preciso valorizar as suas práticas também, não é? E sim, é preciso mais atenção ao trabalho que todas estas jovens e não jovens, menos jovens, mulheres arquitetas andam a fazer, porque é como se nos esquecêssemos, ou como se nos pudéssemos dar ao luxo de esquecer e de não considerar metade da prática da profissão. Enfim, não sei se a humanidade é assim tão rica a ponto de poder dar este luxo. Eu duvido que não, não é? Tão rica enquanto
qualidade da produção arquitetónica, espacial, urbana, etc. Eu duvido que nos possamos dar esse luxo. Enfim, por outro lado, é um direito destas mulheres a terem o seu trabalho reconhecido e visibilizado. A questão da invisibilidade das práticas diversas, das diversidades do que é ser-se arquiteto e arquiteta, e das obras diversas e das produções diversas dentro deste chapéu da profissão, é óbvio que é uma questão cultural mais transversal, mas eu acho que é uma enorme responsabilidade e vital e primeira responsabilidade da profissão, da Ordem dos Arquitetos e das Arquitetas e de nós, enquanto coletivo profissional, de rompermos e de desmontarmos este estereótipo. Porque, obviamente, que este estereótipo acaba por ser confortável para quem se vê reconhecido por ele. Não é? Quem se identifica com o estereótipo do que é ser-se arquiteto, e aqui ponho no masculino propositadamente, tem naturalmente a vida mais facilitada. Quando tu, como mulher arquiteta, chegas a uma reunião com clientes, isto é um microexemplo, que é um microexemplo, mas que não é um exemplo individual, é um exemplo completamente transversal. E os clientes, e aqui homens ou mulheres, te perguntam quando é que podemos começar a reunião? Quando é que chega o arquiteto? E tu és a arquiteta, não é? E tu és dentro daquela estrutura da pequena empresa, da média empresa, és quem está à frente daquele projeto, és a arquiteta responsável pelo projeto. É óbvio que isto é a sociedade a não reconhecer que uma mulher possa ser, enquanto arquiteta, coordenadora de um projeto, não é? Através deste estereótipo que este microcosmos destes clientes refletem. Mas estes clientes refletem um macrocosmos cultural onde nos encontramos. Mas isto é obviamente, isto tem que ser combatido por nós, não é? Nós, arquitetos e arquitetas. Porque se nós, quando convidamos para eventos, não temos cuidado desta diversidade do que somos, e o que somos é o que somos em termos de sexo, homem e mulher, mas também é o que somos etariamente, mas também é o que somos geograficamente, não é? A prática da profissão não está restrita a Lisboa e ao Porto, mas também é o que somos, lá está, enquanto prática profissional. Ser-se arquiteto não é só, ser-se arquiteto e arquiteta não é só projetar edifício autoral, ser-se arquiteto não é só ser uma pessoa branca, não é? Supostamente nascido e criado em Portugal, não é? O tecido, e as nossas escolas mostram isso, não é? As nossas escolas, ainda que sítios muito elitistas, porque a universidade continua a ser um sítio onde a democracia não se cumpriu totalmente, não é? Mas nela já começamos a ver uma diversidade. E depois onde é que está a diversidade? Essa diversidade quando tu olhas para uma conferência de arquitetura, não é? E estão lá pessoas sentadas, não é? Onde é que está? Ou seja, isso é um trabalho que a Ordem dos Arquitetos e das Arquitetas, por exemplo, tem que fazer uma carta, pelo menos, de boas práticas. Né? Nós não apoiamos eventos que não tenham igualdade de representatividade entre homens e mulheres, por exemplo. Né? Se nós somos 45% mulheres na Ordem dos Arquitetos e 55% de homens, porque é que para os júris designados dos prémios isto não se reflete? Porque aqui, para as conferências, para os congressos, para as palestras, para o que tu imagines, não é? Para as representatividades das ordens, da ordem fora, não é? Não se pratica. Não se pratica e não se exige como carta de princípios. E as próprias questões do assédio, não é? Que nos chegam também histórias de assédio moral, obviamente, e sexual. Mas depois o meio é muito pequeno. Como é que se lida com isto? Como é que estas jovens mulheres, normalmente jovens mulheres, estão no sítio mais de falta de apoio possível? Porque normalmente já é em si uma condição difícil de provar, porque é feita de maneira a ser improvável que se prove, mas e depois, quer dizer, se esta mulher, jovem mulher, a entrar na profissão, vem para o palco, não conseguindo dos tribunais grande apoio, porque nem sequer lá chega, porque não há prova,
vem para a praça pública, o que é que lhe vai acontecer? Vai ser completamente ostracizada e, enfim, tens estruturas de poder muito desequilibradas e, portanto, a ordem tem que se preocupar com isto. Não pode ser conivente com práticas profissionais que são nocivas, que são criminosas ainda, que impossíveis eventualmente de se criminalizar por falta de prova. E só quando tivermos a ordem enquanto instituição de salvaguarda da qualidade da arquitetura. A qualidade da arquitetura não é só a qualidade espacial, não é só a qualidade material, é também a qualidade processual. Se não se pratica a arquitetura de modo justo, socialmente comprometido, se os vínculos laborais são assustadoramente frágeis, se os assédios morais e sexuais, enfim, a certa altura podem ser naturalmente considerados naturais, enfim, percebes? Não me interessa o objeto final. Se eu sei que o processo foi muito violento para muitas pessoas, quer dizer, o que é que isto diz de nós enquanto profissão e enquanto sociedade? É? Deixa-nos, parece-me a mim, num sítio de retrocesso muitíssimo grave, não é? De não cumprimento da democracia. Já vai sendo tempo de a cumprirmos. Imaginar o que é que vai ser para as mulheres dentro da profissão. A profissão é muito complexo de imaginar. Gosto de pensar que existem duas coisas boas a acontecer. Por um lado, a própria presença crescente das mulheres. E por outro lado, eu acho que, para lá da presença crescente das mulheres, eu acho que estamos, de diversos modos, do ativismo à academia, à própria prática profissional, estamos a ganhar um número crescente de mulheres e homens, espero eu também, dentro da profissão, conscientes e ativos face a esta... conscientes, críticos e reativos face a estas questões, não é? As questões do direito a ser arquiteta plena, não é? Do direito pleno à profissão. E também eu diria, e lá está, pode ser um otimismo no meio de tanta coisa complicada a acontecer, enfim, estamos com uma crise grave e que tem repercussões graves em termos sociais, tem e vai ter, e portanto, com reflexos também necessariamente na profissão. Gosto de pensar que a crescente politização e consciência crítica que eu vou encontrando nas minhas salas de aula vão transformar a profissão num prazo médio, espero eu, curto acho improvável, mas num espaço médio, num tempo médio, espero eu que não num tempo longo, num sítio mais saudável, mais democrático, não é? Num sítio onde as regras, as leis, o respeito mútuo se aplica. E portanto, isto quando nós falamos de perspectiva de género, mas principalmente quando falamos de feminismo cruzado com estes temas, é isto que nós queremos. Não é nada muito... É complexo porque exige um abanão em todas as estruturas de poder existentes, mas é bastante óbvio. Eu acho que eu não conheço ninguém, e eventualmente, se perdemos o medo à palavra, se pensarmos no que é que quer dizer, eu como feminista, o que eu exijo, o que eu luto, o que me move é a exigência dos direitos humanos das mulheres aplicados na sua concretização absoluta. Alguém pode ser contra esta concretização dos direitos das mulheres? Eu imagino que não. Enfim, gosto de imaginar que não. Portanto, não é nada tremendamente... não é um discurso de ódio, é um discurso de... é importante que na arquitetura
que na cidade, que na sociedade, as mulheres e as raparigas tenham direitos humanos salvaguardados e iguais aos direitos humanos dos homens e dos rapazes. Isso aqui é uma coisa... E depois, quando se pensa, mas não existe, não existe. Não existe. Porque quando as mulheres são sujeitas, em contexto da sua vida toda, que pode ser na escola, que pode ser na universidade, pode ser no mercado de trabalho, assédio moral ou sexual, isto sabota a existência de uma mulher, isto fragiliza a sua capacidade de estar íntegra, de estar de corpo inteiro na sua prática profissional. Portanto, não, isto é um atentado aos direitos humanos das mulheres, portanto, aos direitos humanos gerais. Não é? Portanto, eu tenho uma enorme esperança, porque tenho alunos e alunas excepcionais, excepcionalmente críticas e críticos, com uma consciência e uma prática feminista, antirracista, antifascista excepcional. E, portanto, eu acho que a profissão, quando estes aprendizes de arquitetos e arquitetas chegarem à profissão, eu gosto de pensar que irão dinamitar esta estrutura monolítica que às vezes ainda insistimos em ser enquanto arquitetos e arquitetas.